eu quero falar com vocês hoje um assunto muito importante que se chama O Último Convite Divino. Está na página 655 do Grande Conflito. Antes de estudarmos esse assunto tão importante, queremos fazer uma oração. Pai Santo, te pedimos, ó Eterno, que o Senhor possa nos abençoar neste momento. Derrama a tua luz sobre nós, nos ajude para que possamos ser luz também nesta terra. Que o Espírito Santo possa fazer mudança em nossa vida. Transforma-nos, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim: Vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, versos 1, 2 e 4. Esta passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 do Apocalipse, verso 8, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que esta mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Descreve-se aqui uma terrível condição do mundo religioso. A cada rejeição da verdade, o espírito do povo se tornará mais entenebrecido, mais obstinado o coração, até que fique entrincheirado em audaciosa incredulidade. Em desafio às advertências que Deus deu, continuarão a calcar a pés um dos preceitos do Decálogo, até que sejam levados a perseguir os que o têm como sagrado. Cristo é desprezado com o desdém que se lança à sua palavra e a seu povo. Sendo os ensinos do Espiritismo aceitos pelas igrejas, removem-se as restrições impostas ao coração carnal e o professar religião se tornará um manto para ocultar a mais vil iniquidade. A crença nas manifestações espiritualistas abre a porta aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e assim a influência dos anjos maus será sentida nas igrejas. A respeito de Babilônia, no tempo referido nesta profecia, declara-se: Os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 5. Encheu a medida de sua culpa, e a destruição está a ponto de cair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, e antes de sobrevirem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair, para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. Esta a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com sua glória e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em relação com a sua mensagem, ouve-se a chamada: Sai dela, povo meu! Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Apocalipse 13, 16. Quero dar uma pausa aqui e dizer o seguinte. Quando o Apocalipse diz que a marca da besta será imposta sobre pequenos e grandes, está dizendo que será imposta sobre também as crianças. E a minha preocupação ao pensar nesse texto é a seguinte: você está preparando o seu filho para receber qual marca?
Qual selo? Você está preparando ele para a marca de Deus ou o selo do diabo, a marca da besta? Porque claro é que se eu estou me preparando para receber o selo de Deus, a minha criança também tem que ser preparada. E se nós deixarmos os nossos filhos em jogos, em novelas de crianças, vendo desenhos o dia inteiro, desenhos de televisão, ou seja lá mais o que vê, o que faz, se nós não fizermos de tudo para retirar elas desta confusão de coisas que só faz com que a mente delas se ocupem em coisas da terra, e elas estarão sendo preparadas para receber o selo da besta e não o selo de Deus. Porque para receber o selo de Deus, nós devemos nos limpar da nossa impureza, do nosso pecado, tirarmos a nossa mancha do caráter, todo o egoísmo, tudo o que não vem de Deus. E aí a pergunta é, estamos corrigindo o caráter de egoísmo em nossas crianças? Estamos corrigindo as coisas que vemos errado que elas fazem? Estamos corrigindo na palavra de Deus? Ou estamos só nos preparando e deixando com que elas fiquem em jogos e em outras coisas para poder deixar a gente quieto? Então, essa é uma preocupação muito grande. O que temos colocado em nossos DVDs para essas crianças assistirem? São desenhos de Hollywood ou são desenhos da Bíblia? É para nossa reflexão. Pense então nisso. Sua criança também irá negar a marca da besta. Só que para isso você precisa prepará-la para que ela negue essa marca. Porque vai ser imposta sobre todos. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus que ordena o dia de descanso do Criador exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgredirem os seus preceitos. Esclarecido assim o assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer a uma ordenância humana, recebe o sinal da besta. Aceita o sinal de submissão ao poder a que prefere obedecer em vez de Deus. A advertência do céu é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10. Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade se lhe tenha apresentado ao espírito e consciência e haja sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira luz. Aquele que lê todos os corações e prova todos os intuitos, não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. Aquele que lê o coração e aprova todos os intuitos não deixará que a pessoa que deseja o conhecimento seja enganado. Ele não deixará quem ser enganado? O que deseja ter conhecimento. Quem não deseja será enganado. O decreto não será imposto ao povo cegamente. O povo saberá muito bem o que está fazendo. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e
e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Porque é uma prova de lealdade. Leia Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, 20. Pois servirão de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Cuidado ao chamar pessoas que estão enviando as mensagens de alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro que não o que tem sido, defensor da liberdade religiosa. O mundo agora unindo com o catolicismo, pensando que ele é um poder religioso como o protestantismo. Mas não é, meus amigos, não se engane. E a mensagem do terceiro anjo será clara. Apocalipse 14, eu vou ler aqui para você. Apocalipse 14, verso 9. Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Isso aqui é Apocalipse 14, 9 e 10. A mensagem do terceiro anjo, no qual o segundo anjo já diz: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da sua prostituição, a grande Babilônia, a gente sabe muito bem que é o catolicismo. A mensagem do terceiro anjo é não adorar a besta e a sua imagem. Então, as pessoas não sabem o que estão fazendo agora. Elas estão indo para o caminho da adoração, adorando a besta e a sua imagem. A imagem da besta são as igrejas que guardam o domingo. Elas estão adorando Roma, porque elas estão guardando o dia de Roma, o dia de autoridade de Roma. Não estão guardando o dia de autoridade do Senhor. O dia do Senhor está escrito na Bíblia. É muito perigoso se unir a uma instituição neste momento que está andando para impor as leis de sua autoridade, que é o domingo. Eles falam isso. Roma diz que ela é quem mudou o sábado para o domingo como poder de sua autoridade. Roma diz isso. Ela não deixa escondido que ela mudou o sábado para o domingo. Mas as pessoas hoje estão seguindo Roma sem saber o que estão fazendo. Mas naquele momento em que a lei dominical for imposta, Roma saberá, cada um saberá o que estará fazendo. Porque a mensagem do terceiro anjo será muito clara. A mensagem do terceiro anjo não é confundida nesse tempo. E ela se une à voz de um quarto poder, de um quarto anjo que diz assim, no verso 4, Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices de seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Não ser cúmplices dos pecados de quem? Dos pecados da grande Babilônia, do segundo anjo, Apocalipse 14, verso 8.
Você não pode confundir o que você vai ter que pregar. Não pode dar a trombeta ao sonido errado. Retirar-se da onde? Da onde as pessoas têm que se retirar? Da adoração, da besta e da sua imagem. A mensagem do terceiro anjo se une com a do quarto anjo, de Apocalipse 18. E a mensagem do terceiro é o quê? Se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber na sua fronte, na fronte a adoração, na sua mão. A mão é dinheiro, comprar e vender. Porque a mensagem do segundo anjo, ela está sendo dada desde 1844. Do primeiro anjo e do segundo anjo está sendo dada desde 1844. E Roma, ao impor uma lei dominical como obrigatoriedade, como sendo sua marca, ela terá caído de vez, porque estará obrigando aos homens, se quiser comprar e vender, que quando a gente estiver saindo para pregar com zelo santo, os pecados de Babilônia serão patenteados. Os terríveis resultados da imposição da observância da igreja pela autoridade civil. Isso será pregado. E será mostrado o pecado dela. Não confundam essa mensagem. O pecado de Babilônia, o pecado de Roma, o pecado da besta. Gente, não é pecado de igreja batista, igreja adventista. Gente, não é esse pecado. Aqui está bem claro. A mensagem do terceiro anjo é para os adoradores, é para não adorar a besta e a sua imagem. A mensagem será dada contra a Babilônia, contra a besta e a sua imagem. Não podemos adorar a besta e a imagem dela. E a imagem dela é o protestantismo que se apostatou adorando a besta. E a imagem de besta está se formando nesse momento, agora em 2016, lá nos Estados Unidos. Tivemos no mês de julho agora, né, nesse mês que passou, o julho de 2016, onde todas as mais de 1.000 igrejas americanas estavam clamando por união, né? Uma união ecumênica. Nós não podemos se unir ao papado no momento em que a mensagem do terceiro anjo já está para ser proclamada, dizendo: não adorem a besta, não adorem a sua imagem, para não receber a marca da besta. Essa é a mensagem. Então, querido, se você está pregando contra a Igreja Católica, você saiba que você está pregando contra a besta, sobre os seus ensinamentos errados, sobre o seu vinho que está dando de beber a todas as nações. Sabe que a mensagem do terceiro anjo não é aplicada a uma só instituição, como sendo pequenas, como Igreja Batista, ou seja lá qual for. Mas essa mensagem do terceiro anjo, ela é direta para Roma, para a besta, e para os que estiverem unidos ecumenicamente com ela, se formando a imagem da besta. Essa é a mensagem do terceiro anjo, como está dizendo aqui. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo, ao chegar o tempo em que ela seja dada com o máximo poder. Então sairão com zelo santo, denunciando os pecados de Babilônia. O resultado da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil. Quem é que está fazendo que vai fazer uma imposição? A imagem da besta irá pedir ao Estado que promulgue a lei. Aí as igrejas que estão unidas com Roma irão pedir a lei dominical. E aí o Papa irá dizer aos reis da terra. Mas, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir.
Hoje nós estamos pregando o Evangelho, mas não está surgindo o efeito que nós esperamos. Mas quando a observância nos Estados Unidos for obrigatória, o domingo como dia do Senhor, aí sim a mensagem do terceiro anjo produzirá o efeito que deve produzir, um alto clamor. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que se lhes falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Não podiam conter-se de pregar as claras asserções da Escritura Sagrada, doutrinas que tinham sido relutantes em apresentar. Sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles as falavam sem temer as consequências, e o povo era constrangido a ouvir a advertência. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão patenteados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. Ao ir o povo a seus antigos ensinadores com a ávida pergunta: são estas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis, para acalmar-lhes os temores e silenciar a consciência despertada. Mas, visto que muitos se recusarão a satisfazer-se com a mera autoridade dos homens, pedindo um claro "assim diz o Senhor", o ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira por ser posta em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Estendendo-se a controvérsia a novos campos, e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus calcada a pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo estudo destes assuntos vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens, como engodo para renunciarem à sua fé.
Mas sua perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro, a mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Os que forem citados perante os tribunais defenderão desassombradamente a verdade, e alguns que os ouvirem serão levados a decidir-se a guardar todos os mandamentos de Deus. Assim, a luz chegará a milhares que de outra maneira nada saberiam destas verdades. A conscienciosa obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Querido, se você quer ficar na cidade, nós respeitamos sua posição. Mas você está se preparando para ser levado diante de tribunais? Você tem em sua Bíblia marcado os textos? Se você não tiver uma Bíblia, você saberá defender diante de tribunais? Se você não sabe, querido, foge para o monte. Defenderão, tudo bem, que o Espírito Santo, estaremos cheios e ele falará por nós. Mas não tenha a autoconfiança como teve Pedro, porque a autoconfiança de Pedro fez ele negar Jesus. E se nós tivermos autoconfiança nesse momento aqui, poderemos negar Jesus nesse momento aqui e receber a marca da besta. E muitos irão cair por causa que não estarão comprando nem vendendo. Estarão com fome, não se prepararam para esse tempo. E quando vier o tempo de que você não pode comprar gás, não pode comprar absolutamente nada, luz, nada, muitos serão levados a vender sua primogenitura, como fez Esaú, por causa de um prato de comida. É para isso que está escrita a história de Esaú e Jacó na Bíblia. Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o empregado que observe os mandamentos. A afeição será alienada, filhos serão deserdados e expulsos do lar. Cumprir-se-ão literalmente as palavras de Paulo: todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e outros tratados como escravos. Por isso que Deus diz: sai da cidade, meu povo, sai da cidade. Porque isso tudo vai acontecer. Para a sabedoria humana, tudo isso parece impossível. Olha só, todo mundo acha impossível mesmo hoje em dia ter perseguição. Irmãos, vai acontecer coisas estranhas, coisas que a gente nunca imaginava que iria acontecer por causa das leis da humanidade, leis que defendem o ser humano. Mas, queridos, tudo isso vai acabar. Muitos não têm fé suficiente para passar por isso e venderão a fé. E Deus ele disse o seguinte, que era para o povo sair da cidade e vir para a cidade só para pregar. Não para estar na cidade morando nesse tempo. Também por causa das influências. Não estarão se santificando e naquele momento aceitarão fácil a marca da besta. Os que estiverem se mundanizando num tempo do fim como esse, estão seguindo o rumo do caminho largo. E em vindo à prova final, estão prontos a escolher o lado fácil. Queridos, hoje a gente fala para a pessoa: não usa isso, não faz isso. Isso aí está quebrando a lei de Deus. Não faz isso. Não come isso. Está quebrando as leis de saúde. A pessoa já escolhe o lado fácil. Aí quando vier a prova de mexer com a tua barriga, tu vai passar fome. Porque não está prometido para o povo de Deus comida logo. Está prometido para o segundo tempo de angústia. Para o primeiro tempo de angústia, eu não li que está prometido. Muitos vão vender a fé por causa de um prato de comida, como fez Esaú. E vai mesmo. Vai escolher o lado fácil. Para a sabedoria humana, tudo isto parece agora impossível. Mas, ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel.
Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz, e em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, ainda vão falar mentira sobre nós ainda, vão falar que a gente fazia isso e aquilo e a gente não fazia nada disso. Olha só, vão falar mentira, falsos boatos e insinuações, incitar o governo contra eles. Incitar os governantes contra eles. Neste tempo de perseguição, provar-se-á a fé dos servos do Senhor. Deram fielmente a advertência, seguindo tão somente a Deus e sua palavra. O Espírito Divino, atuando em seu coração, constrangeu-os a falar. Estimulados por um santo zelo e forte impulso divino, cumprem seu dever, sem deter-se para calcular as consequências de falar ao povo a palavra que o Senhor lhes dera. Não consultaram seus interesses temporais, tampouco procuraram defender sua reputação ou vida. Todavia, quando a tempestade da oposição e vitupério irromper sobre eles, alguns, vencidos pela consternação, estarão prontos para exclamar: se tivéssemos previsto as consequências de nossas palavras, teríamos guardado o silêncio. Acham-se cercados de dificuldades. Satanás os assalta com cruéis tentações. A obra que empreenderam parece muito além de sua habilidade para levarem a termo. Estão quase a sucumbir. Foi-se o entusiasmo que os animava. Contudo, não podem voltar. Então, sentindo o seu completo desamparo, se refugiam naquele que é poderoso em busca de auxílio. Lembram-se de que as palavras que falaram não eram suas, mas daquele que os mandou dar advertência. Deus lhes pôs a verdade no coração e não poderiam eximir-se de proclamá-la. As mesmas provações foram experimentadas por homens de Deus nos séculos passados. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley insistiam em que todas as doutrinas fossem submetidas à prova da Bíblia, declarando que renunciariam a tudo que esta condenasse. Contra esses homens desencadeou-se a perseguição com fúria implacável. Não cessaram, todavia, de declarar a verdade. Cada um dos diferentes períodos da história da Igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. Toda nova verdade teve de enfrentar o ódio e a oposição. Os que foram beneficiados por sua luz sofreram tentações e provações. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando este se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a publicá-la? Ele ordena a seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer silenciosos a não ser com perigo de sua alma. Os embaixadores de Cristo nada têm que ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Assumindo a oposição caráter mais violento, os servos de Deus de novo ficam perplexos, pois lhe parece que eles motivaram a crise. Mas a consciência e a palavra de Deus lhes asseguram que sua conduta é correta.
e conquanto continuem as provações, são fortalecidos para suportá-las. A luta se torna mais renhida e acirrada, mas a sua fé e coragem aumentam com o perigo. Seu testemunho é: não ousamos tentar alterações na palavra de Deus, dividindo a sua santa lei, dizendo ser essencial uma parte ou outra não, com o fito de alcançar o favor do mundo. O Senhor a quem servimos é capaz de nos livrar. Cristo venceu os poderes da terra. A recear-nos-emos de um mundo já vencido? A perseguição, em suas várias modalidades, é o desenvolvimento de um princípio que subsistirá enquanto existir Satanás e tiver o cristianismo poder vital. Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Anjos maus o assaltarão, alarmados de que a sua influência lhes esteja arrebatando a presa. Homens maus, reprovados pelo seu exemplo, unir-se-ão àqueles procurando separar de Deus tal pessoa por meio de sedutoras tentações. Quando estas não surtem o efeito esperado, recorre-se ao poder compulsório para forçar a consciência. Mas, enquanto Jesus permanece como intercessor do homem no santuário celestial, a influência repressora do Espírito Santo é sentida pelos governantes e pelo povo. Essa influência governa ainda, até certo ponto, as leis do país. Não fossem estas, e a condição do mundo seria muito pior do que ora é. Conquanto muitos de nossos legisladores sejam ativos agentes de Satanás, Deus também tem os seus instrumentos entre os principais homens da nação. O inimigo incita seus servos a que proponham medidas que estorvariam grandemente a obra de Deus. Mas estadistas que temem o Senhor são influenciados por santos anjos para que se oponham a estas propostas com argumentos irretorquíveis. Assim, um pugilo de homens sustará poderosa corrente de males. A oposição dos inimigos da verdade será restringida a fim de que a mensagem do terceiro anjo possa efetuar a sua obra. Quando for dada a advertência final, prenderá a atenção das pessoas influentes por meio de quem o Senhor está agora a operar, e algumas delas a aceitarão e manter-se-ão com o povo de Deus durante o tempo de angústia. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Predisse com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo e, em alguns países, houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecoste. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. Joel 2:23. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versos 17 e 21.
A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Eis aí os tempos do refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Apocalipse 13, 13. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe prestar obediência. Agora, os raios de luz penetram por toda a parte. A verdade é vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor.